Eu trabalho na empresa Tagus, eu trabalho na área de tecnologia e eu vou estar aqui apresentando para vocês hoje a evolução do nosso produto Hyper, que é um cache que a gente faz para provedores, desde provedores menores de menos de 15 MB até provedores de mais de 500 MB. E eu vou estar aqui mostrando para vocês alguns detalhes internos do equipamento, porque a nossa solução é uma appliance, que né, o hardware é software embutido. Eu vou comentar um pouco o porquê dessa decisão e quais foram algumas lições que a gente teve ao longo das várias engenharias que a gente fez desse produto desde o início dele. Então assim, a nossa motivação principal foi em cima de três pilares para construir esse cache. Foi para atender velocidades distintas de clientes. E esse é um desafio particularmente problemático do ponto de vista de um cache, porque um cliente que ele tem um plano, ou provedores que entregam planos para clientes com velocidades muito distantes, então, por exemplo, tu entrega um plano desde para clientes menores de 100K até clientes maiores de 10 MB, o menor aumento na latência para o cliente de 10 MB vai ser extremamente notável. Então, um cliente de banda pequena, ele nunca pode atrapalhar a conexão de um cliente maior, porque o cliente maior vai perceber, geralmente o cliente maior é um cliente geralmente corporativo ou de banda, ou que tem um requisito por alguns desses sistemas de tempos reais que precisam de uma latência sempre fixa. Então, o cache ele nunca pode atrapalhar a conexão do cliente maior, em detrimento a estar tendo um cliente que está demorando para fazer o download ou upload de algum objeto, por ter uma banda mais restrita. O segundo ponto é que um cache, para ser realmente eficaz, ele tem que conseguir atender diferentes velocidades de servidores web. E aqui a gente tem uma grande instabilidade na internet, até com clusters de servidores, como aconteceu agora há pouco com o UOL, não sei se vocês acompanharam, muita gente sofreu com isso, que o UOL pela NTLI caiu um bom tempo, mas foram algumas máquinas da UOL. Então, o www.uol.com.br funcionava para alguns e para outros não, de acordo com a rotatividade do DNS deles. Então, o cache ele tem que estar conseguindo preparar, ele tem que ter estratégias para atender esse tipo de instabilidade para poder não deixar o provedor na mão. E ele tem que conseguir atender o perfil de navegação agressivo, que aqui é uma coisa importante porque um cache ele não pode só se basear em termos de megabit por segundo, de banda específica, ele tem que também se basear em pacotes por segundo. Porque de nada adianta a gente falar que vende um cache para provedores de 500 MB, mas esse provedor de 500 MB de banda, ele tem 100 clientes. 100 clientes puxam 500 MB se você quiser. Agora, não é uma agressividade, uma pressão no sistema maior, o número de pacotes vai ser muito baixo. Então, o sistema de cache, para ser realmente veloz, ele tem que conseguir atender uma pressão maior de muitos usuários paralelamente navegando naquele momento, para poder aí sim lembrar das premissas anteriores e não deixar que quando há uma agressividade muito grande de navegação, aqueles horários lá depois da noite, o cliente que tem uma banda pequena, nesse momento não afetar o cliente que tem uma banda maior. Então tem que conseguir atender esses três requisitos. Então a gente construiu o nosso sistema desde o início com isso em mente. Então pelo menos esse foi o objetivo inicial que nos motivou a atender e a construir a engenharia dele. Então, de premissas técnicas, a gente tem que um cache web ele tem que ser rápido, ele em 100% dos casos ele tem que custar menos do que buscar o objeto original na internet. Então tu nunca pode desligar o cache para a internet ficar mais rápida, porque dá um fiasco, né? Então assim, tu compra um cache ou instala um cache para o negócio acelerar, e aí quando geralmente aqui é um negócio interessante, porque a premissa 1 tem uma ligação com a premissa 2. Porque o melhor cache ele é o lotado. É o cache que ele tem todos os objetos necessários para atender um pedido do usuário naquele momento. Só que aqui tem uma coisa curiosa, que geralmente os sistemas de cache que a gente vê por aí, isso assim, historicamente falando de sistema de armazenamento de dados, quando ele lota, ele fica mais lento, porque tu tem, né, tal qual um banco de dados, tem mais tabelas ou mais itens a pesquisar, tu demora alguns milissegundos a mais para fazer aquela pesquisa e acaba que quando tu está com mais objetos e está pronto para economizar mais banda, tu fica mais lento. E acaba que o teu cache começa a ficar mais lento que a própria internet. Chega ao ponto de desligar o cache e a sensação de quão agradável está a navegação, ela aumenta ao invés de diminuir. E o terceiro ponto é que ele tem que suportar, assim, né, caches do século XXI, ele tem que suportar CDNs. Ele tem que suportar o mesmo objeto, estando armazenado em servidores diferentes. Isso não só, aí tem uma estratégia que, assim, que particularmente eu me preocupo muito, não só de CDNs conhecidos. Não só da Globo, do UOL, ou do Google, ou da Akamai. Ele tem que conseguir identificar dentro da própria infraestrutura do provedor, ou de algum item, de algum ponto mais regional, um jornal da região, que o mesmo objeto pode estar armazenado em mais de um servidor daquela região
em que, ao baixar, ele não pode baixar cópias duplicadas do mesmo objeto. Ele tem que conseguir identificar que aquele objeto está sendo cruzado, se espalhado em mais de um servidor. Então, assim, tecnicamente a gente tem que se preocupar sempre com isso, desde a primeira linha de código a ser escrita. E do ponto de vista comercial, a gente se preocupou em estruturar o projeto para dar um piso de economia de 20% sobre a velocidade, sobre a quantidade de banda sendo trafegada. Então, o nosso cache está sendo trabalhado desde o início para dar um piso de economia de 20%. O teto de economia vai variar de acordo com o perfil de navegação, porque dependendo do provedor ou da região, os usuários eles navegam por páginas muito parecidas, outras muito diferentes. Então, assim, a nossa empresa é de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, se vocês não notaram pelo meu sotaque, mas lá no Rio Grande do Sul tem uma característica interessante, porque claramente nossos primeiros clientes foram, né, do Rio Grande do Sul, e quando eu fui implantar o cache num provedor bem do interior, o site que mais era acessado naquele caso era um site chamado portalagricola.com.br, que era um negócio que me surpreendeu muito, porque, né, não é que eu imaginar que as criaturas acessavam o portal agrícola, que eu nem sabia que existia. Então, se viu que para poder atingir uma economia, garantir um piso mínimo de economia, todo mundo daquela região precisava ter esse site acrescentado no cache. Porque eles não acessavam muito, acessavam mais jornais, mas o grande foco que foi o início do produto, que era YouTube, com questões mais multimídia, né? Ninguém dava bola porque não tinha muita velocidade, mas todo mundo dava bola para o tal do portal agrícola, que era uma região muito de agricultores, e eles pesquisavam lá o preço do arroz, o preço, né, dos negócios para eles venderem, da soja. E nesse caso, o cache tinha que ser adaptado para aquele cliente em particular, para poder, né, ficar dando uma economia boa ao longo do tempo. E aqui a gente botou, né, o comercial, como sempre, bota uma pressão do lado técnico, que ele botou assim, tá, não basta só ser mais rápido da internet, tem que ser no mínimo o dobro da velocidade. Né, para deixar a gente tranquilo e programar com tranquilidade. E o terceiro ponto é que ele não pode ficar gerando suporte para manter ele funcionando. O cache ele não pode dar problema a cada 15 minutos. Que é um esforço que você tem que ter para o sistema ele ter o máximo de correções automáticas possíveis, para ele não ficar azucrinando o cliente toda hora, gerando instabilidade. Bom, então só para quem não conhece o conceito de cache, isso aqui, né, meio inútil esse slide, mas enfim, os usuários, a partir do backbone do provedor, o Hyper, o cache vai ficar entre o backbone, geralmente o roteador de borda e o controlador de banda, para poder baixar o conteúdo da internet em nome do usuário e poder transmitir de volta. Nesse caso, o Hyper, como é para provedores de internet, ele tem um desafio extra que nós programamos, que é o seguinte, ele é transparente nos dois sentidos. Eu falo dos dois sentidos porque a gente está acostumado geralmente com um sentido só. Um sentido de transparência é o sentido usuário e internet. Então, é o nível de transparência que a gente mais exige, que é quando tu entra no site meuip.com.br, aparece o IP do usuário e não o IP do cache. Só que o outro lado também é importante você ser transparente. Quando o usuário vai baixar um objeto do cache na segunda, na terceira, na quarta vez que ele vai baixar aquele objeto, o IP que aparece que está entregando aquele objeto não pode também ser o IP do cache, porque senão o teu cache ele fica detectável pelos teus usuários. Então o que a gente faz também é utilizar o IP que era do servidor original de onde ele baixou aquele pacote, aquele objeto, para entregar o conteúdo para o usuário. Então o cache ele ser nenhum dos dois lados da rede, né, nem o lado do usuário nem o lado da internet, enxergar que o provedor está utilizando o cache, para não denunciar, porque ele é um equipamento de bastidor, ele não é um equipamento que deve ficar aparecendo. E também em cima disso a gente tem algumas premissas técnicas que a gente não mexe em nenhum tipo de cabeçalho, né? Nem cabeçalho HTTP, a gente não mexe em nível 7 em nada, para alterar o pacote, ou se anunciar, ou reescrever nada do conteúdo. A gente deixa o conteúdo mais fidedigno possível. Então, dos nossos modelos originais, a gente tem nos modelos de entrada de 15 a 50 megas, a gente tem equipamentos industriais, que são esses aqui, são hardwares montados, e é que a partir de janeiro a gente está substituindo eles por hardwares próprios, que a gente até trouxe no nosso stand para mostrar os nossos protótipos que a gente vai lançar para todo mundo a partir de janeiro. São hardwares que tem de 4 a 8 núcleos até 50 MB e tem uma velocidade de 2 GHz de processamento nos processadores de 4 e 8 cores. E tem uma memória RAM de 4 a 8 GB com um cache de 1 TB. Só que a questão é que esse 1 TB de cache é o máximo que ele vai armazenar de informações, ele vai de 15 até 300 MB. Até 300 megabits de banda, a gente não vê necessidade de acrescentar mais HDs do que isso. HDs, quer dizer, mais capacidade de armazenamento do que isso. Eu explico isso aí em seguida. E a partir de 500 MB, aqui está errado o slide, mas a partir de 500 MB a gente coloca 2 TB. Aí a gente vê essa necessidade, mas não mais também do que 2 TB. Para poder ter a economia que a gente gostaria, e a gente tem alguns exemplos práticos de provedores ao vivo que a gente pode mostrar ali depois. Mas vamos lá.
Estratégia inicial, relativa a software, que hoje em dia todo mundo faz em termos de engenharia, é você ter um paralelismo no processamento de requisições. Geralmente aqui, a minha formação é em ciência da computação, tá, gente? Então eu vou usar muito jargão dessa área. Se alguém não souber, levanta a mão e pergunta. Mas aqui se usa muito o conceito chamado de threads, que são processos relativamente leves de você executar, que eles vão processar requisições do usuário A e do usuário B em paralelo. Tá? Esse paralelismo ele tem um limite, esse limite do paralelismo geralmente é a quantidade de cores que você tem no processador. Se o processador tem 4 cores, você vai processar no máximo 4 usuários literalmente ao mesmo tempo, né? O resto você vai ter que escalonar eles para processar com alguns nanosegundos de distância. A estratégia mais comum para você manter objetos, aquela quesito de velocidade, é você manter objetos rápidos em memória RAM. Você manter objetos menos populares num disco rápido. Aqui o pessoal usa SSD ou SAS, varia de gosto ou de preço. E objetos não populares num disco lento, SATA ou SAS. Aqui SAS também é só uma tecnologia para fins de longevidade, não tanto de velocidade. Isso aqui, em termos de software, é o mais comum que é feito, e foi inclusive a estratégia que nós tomamos na primeira versão do nosso sistema que a gente construiu. E relativo a hardware, você sempre tem que ter muito disco e muita memória RAM. Isso aqui geralmente são os pontos que o pessoal quase assim mata o mosquito com uma granada, né? Bota um monte de hardware, um monte de RAM e um monte de disco para poder atender e manter o sistema gordo o suficiente para ele ter o objeto que o usuário quer constar naquele momento. Isso foi o que a gente fez. E não deu muito certo. Então assim, eu vou dar um exemplo aqui de um provedor de 150 MB, 14 mil pacotes por segundo e 13 mil usuários acessando paralelamente a internet. Ele tinha em torno de 260 mil objetos armazenados e a performance estava 120% melhor que a internet. Então a gente estava conseguindo atingir as metas comerciais, a economia dele estava em torno de 30%, então estava todo mundo feliz. Mas, analisando como é que o sistema estava se comportando, a gente viu algumas falhas. Aqui nesse quadro de baixo, dá para todo mundo ver essa até a última linha? Ou não? Dá? Acho que a tela está meio assim. Não dá, né? Então eu falo. Aqui, ó, nesse caso aqui a máquina tinha 8 cores e 16 GB de memória RAM e ele estava usando 3 GB. Ele estava usando 3 GB de memória RAM alocada para o sistema de cache de 16. Então a memória RAM estava razoavelmente folgada. Mas ele estava essas cores dessas barras dos processadores, a cor verde indica qual do tempo do processador o teu sistema em si está gastando. Então geralmente aqui a análise de cabeçalho, é ver se o objeto está no cache ou não está, é o tempo que ele está processando por ele mesmo. As linhas de código eles estão gerando de processamento. É if, é for, é loop, são coisas do gênero. A linha vermelha, a cor vermelha, que é daqui para cá, ó, nesses dois cores, elas indicam o tempo que o hardware está gastando, que a gente considera o contexto de kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional, meio que o cérebro dele. Mas é o tempo que o kernel está processando, geralmente aqui é hardware, para poder atender as aquisições que tu fez. Então tu pede o seguinte, por exemplo, entrega esses 10 MB para esse socket na placa de rede. O tempo que ele vai demorar para realmente calcular o checksum do pacote, formar o cabeçalho IP, mandar na placa de rede, a placa de rede aceitar e jogar na rede, esse tempo fica na linha vermelha. O tempo que tu pede, me traz 10 MB do HD para a memória RAM, é o tempo que o HD fisicamente demora para acessar aqueles dados nas cabeças do disco, é o tempo que a linha vermelha vai crescendo. Então a gente viu que mesmo tendo um sistema, um appliance com 8 cores disponível, o kernel ele afunilava em 2. Mas por que ele afunilava em 2? Porque em essência a gente tinha 2 grandes gargalos no sistema, que é o gargalo mais comum, placa de rede e disco. Nós não precisamos dizer qual dos dois que era disco e qual dos dois que era placa de rede. Né? Disco é o mais gorducho aqui, o Core 4, que está lá em 86% de uso, sendo que daqui para cá, que considera quase 60% desses 80%, é o puro hardware que está afogado, querendo trabalhar e não está conseguindo. Esse hardware aqui, só para vocês terem uma ideia, provedor de 150 MB, 14 mil pacotes por segundo, era um HD SATA, tá? 7200 LP, SATA 2. SATA 2 tem uma velocidade, pelo menos definida, né, ou teórica, de 1,5 gigabit linear. Significa que ele consegue linearmente, como é um negócio, o HD é um negócio físico, né, a cabeça física, que ela tem que ficar para lá e para cá, e andando para cima e para baixo, se os teus objetos derem a sorte de eles estarem todos linearmente colocados, tu quer sempre ler daqui para cá e sempre escrever da esquerda para a direita, tudo um do ladinho do outro, tu conseguiria 1,5 gigabit de performance nele. Mas obviamente, né, como você tem 3.000 pessoas acessando paralelamente a internet, você nunca vai ter um objeto um do ladinho do outro, você vai ter
A I/O aleatória. A I/O aleatória é que causa lentidão, porque o negócio tem que ficar pra lá e pra cá toda hora, daquele barulhinho desesperador lá no HD que ele está colocando e pegando dados dele. Né? O barulhinho. Então tá, então a gente viu que tinha esses problemas. Agora como é que a gente trata? A gente viu o seguinte, aqui do ponto de vista de ciência da computação, a gente tem um custo de operações em termos de processamento. Aqui o dinheiro ele é de processamento de hardware. Para processamento de hardware, a operação aritmética é gratuita. Tá? Soma, multiplicação, as 4 operações básicas elas são gratuitas. Os hardwares hoje em dia, os processadores, eles fazem com facilidade. Operação em cima de string já começa a ter um certo custo. Aqui entra a questão de análise de cabeçalho. Análise de cabeçalho, que tem que ver se, né, qual o URL é, qual o servidor é, aquele servidor se ele pertence a um cluster ou não. Isso aí já custa um certo tempo de processamento, tem que fazer o mínimo possível ou o mais rápido possível. Cópia de memória, tu ficar copiando memória de lá e para cá, de cá para lá, é problemático também. Aqui o custo começa a realmente apertar. Tu fazer locks, mutex, string lock e read-write lock, que são maneiras de tu não mexer nas mesmas estruturas ao mesmo tempo paralelamente. Por exemplo, na hora de remover um objeto do cache, tem que apagar ele, tu não pode no meio daquela deleção, alguém está entregando ele, certo? Porque o cara está entregando metade, tá entregando um objeto de 50 MB. Entregou até o mega 20, você vai lá e remove, deleta o arquivo. Aí o negócio ele vai entregar lixo dali pra frente. Então, para isso, o que você faz? No exato instante de apagar aquele objeto de 50 MB da memória, você tem que falar para as outras threads que estão em paralelo, olha, parem, ele remove e agora pode continuar. Então ele tranca e destranca a árvore que armazena os objetos, isso é uma estratégia mais comum de banco de dados. Isso custa, esse trancar e destrancar, não só o tempo de espera, mas a operação em si ela custa muito. Chamadas de sistema, elas custam um valor assim, absurdo de tempo. Deixa eu dar um exemplo disso. Para você ver a hora do sistema, que é uma operação razoavelmente trivial, de ver quantos ticks já foram desde que o sistema ligou, isso dependendo do caso da chamada de sistema que você vai usar, pode chegar a demorar de 2 a 3 milissegundos, só para ver a hora do sistema. Então isso assim, você for fazendo isso, agora pensem nisso 3 mil usuários paralelos fazendo a todo instante. Isso vai acrescentar um delay no seu cache impressionante. Troca de contexto também é extremamente mais problemático. Troca de contexto é o seguinte, ó, é o que todo mundo acha, que sempre assim, mais é melhor. Então assim, se você está utilizando um sistema de cache com, digamos, 1000 threads, e ele está ficando lento, qual que é a solução? Bota 2000 threads, bota 5000 threads, bota 30.000 threads, e vai aumentando thread. Só que qual é que é o problema disso? Num equipamento, pensando assim, hardware convencional, qual que é o número máximo de paralelismo que você realmente vai poder ter? O que vocês acham? De paralelismo real? Oi? A quantidade de cores. Então, o número de threads que você tem que ter, no máximo, são 8, naquele caso anterior. No máximo, você pode ter 8 threads. Porque se você está tendo 9 threads, uma daquelas threads está dormindo e vai ter que ser acordada para rodar no lugar de uma das 8 que estão rodando. Só que o que significa acordar aquela thread? Para quem não conhece, a memória de armazenamento primário, que é a memória RAM, ela tem diversos níveis. Tem o nível L1, L2 e hoje L3, que é a memória RAM que a gente conhece convencionalmente, e o L4, que é considerado o disco. E depois tem outras camadas de mais baixo nível, que é a memória da placa de rede, a memória da própria controladora do HD e por aí vai. Mas pensando em troca de contexto, quando você tem 9 threads rodando num hardware de 8 cores, aquela thread que está dormindo, quando ela for acordada, quando a oitava thread que ela vai ter que ser colocada para dormir, ele vai ter que invalidar a cache L1 e L2 para colocar as operações da cache nova, da thread nova. Por quê? Porque aquelas informações eram pertinentes àquela operação que vai ter que ser parada e as informações da thread nova vão ter que ser entradas. Então isso faz com que o sistema se torne mais lento. O problema disso é que a cache L3, que é a memória RAM, vocês veem lá aquele DDR2, DDR3, né, e tal, ele opera, digamos, a 1 gigabit por segundo, né, DDR3. 1,33, né? Só que o clock do processador, vocês viram que era 2 GB. A memória RAM, a memória que realmente opera a 2 GB por segundo, a 2 GHz, é a L1 e L2. Então é a memória mais preciosa que você tem, a mais rápida. E em trocas de contexto, você sempre invalida ela, você sempre joga ela pro lixo. Então você basicamente não usa o poder que ela tem.
Depois disso a gente tem acesso a disco, que é o grande vilão do sistema, ou a parte física do disco. E por último a gente tem operações no sistema de arquivos. Operações no sistema de arquivos é apagar, remover arquivo, criar diretório, trocar permissões, por aí vai. Então a partir disso a gente fez algumas engenharias no nosso produto. A gente decidiu cooperar com o sistema operacional. Então deixa eu voltar, só para a gente entender. Lembra aquela estratégia inicial, né? A gente tem 3 tipos de armazenamento possível. Objetos populares, memória RAM, objetos, né, mais ou menos num HD mais rápido, objetos totalmente lentos, mas que é bom deixar ali porque de repente eles são usados, vão para um HD super lento. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o nosso programa começa a fingir que ele é um kernel. Porque eu estou tomando decisões sobre quais objetos são populares, porque eu sei quem está baixando, quais objetos são mais ou menos que foram baixados há pouco tempo e quais objetos são lentos. Só que o hardware, o kernel, na verdade, ele já faz isso por nós. Ele já tem um algoritmo chamado page cache, que ele já faz isso por nós. Então o page cache ele faz justamente o quê? Quando tem páginas, não tem mais páginas. Páginas é uma unidade de medida mínima de uma arquitetura, tá? 64 bits e 32 dá 4K, que é o máximo de endereço possível dentro de um sistema x86. Então, num sistema Intel, tu pode acessar dados de 4K em 4K na memória RAM. Desde que 1 byte, ele vai carregar 4K na memória. Quando uma página, digamos que a página número, sei lá o que, lá, 97, fisicamente nos pentes de memória RAM, ela não é mais acessada, o kernel naturalmente vai tirar aqueles dados que estavam ali, digamos que eles estivessem de um objeto referente a um ponteiro, colocando para um objeto que está em disco. Então ele vai ver, olha, o programa parou de acessar essa página, mas como eu tenho mais coisa para carregar na memória, eu vou tirar esse negócio daqui, vou escrever no disco de novo, vou atualizar a informação, e vou pegar os próximos dados que eu quero processar e vou colocar de volta. Então o kernel fez isso, né? Só que depois de um certo tempo, o programa decide, diz, olha, eu vou tirar esse objeto que eu acho que está na memória RAM, para poder colocar ele num disco, porque eu já sei que ele não é mais visto. Então quando eu encosto naquelas páginas de memória RAM para acessar aqueles dados, eles já não estão mais ali. Então, o disco, olha só o tempo que foi perdido. O kernel foi lá, tirou da memória RAM, leu e escreveu no disco os dados. Quando o meu programa decidiu aposentar aquelas páginas de memória, eu vou encostar na memória RAM. Quando eu encosto na memória RAM, eu gero um page fault, que é uma falha de página. A página não está presente. O kernel vai lá, lê do HD, que ele recém colocou, coloca de volta na página da memória RAM. Aí eu acesso. Aí o que eu vou fazer? Guardar no disco. Então agora eu vou colocar no disco de novo a mesma informação que já tinha sido colocada há 3 operações